Fala, meu povo! Mais um podcast aqui no Ozzycast, nosso canal que está crescendo a cada dia, mas isso é graças a você. Então a gente já faz aquele pedido logo de cara. Curte, compartilha, manda pra galera, encaminha mesmo, copia o link, manda no grupo da família para assistir, porque hoje temos uma história de inspiração, uma história de sucesso. E um cara que começou na base de um ou o maior, né, equipamento logístico da cidade de Itabuna e, quiçá, da região sul da Bahia. Mas isso a gente vai começar e você vai saber aqui no bate-papo com Renildo Fagundes, torcedor do Mengão, é parceiro, é da nação. Renildo Fagundes, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo a esse podcast que, para mim, é uma honra iniciar esse bate-papo com você. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Zé Aragão, pelo convite. Feliz estou por estar fazendo parte dessa bancada. Muito feliz por poder compartilhar a minha história aqui contigo, que é uma referência no jornalismo regional do sul da Bahia e quem eu sempre acompanhei. E agora estou tendo o privilégio de estar frente a frente com o Ozzy para contar um pouco da nossa trajetória. A honra é minha, a honra é minha. Eu quero que você fique à vontade. Você está em casa. Eu quero que você fique aqui igual a gente senta para tomar uma água mineral, um refrigerante e bater papo sobre futebol. Eu acho que esse é o principal caminho. Você faz caminhada, você corre, você faz dieta, você se cuida e é boleiro. Você pensou em algum momento ser jogador de futebol, Renildo? Ô, Ozzy, eu Ah, sou um apaixonado pelo futebol. ah, Eu sou, assim, aquele camarada que amo demais o futebol. Já joguei ah. muita bola de forma amadora. Mas passou pela cabeça? Tive a oportunidade Ah, de ir para o Itabuna fazer uma peneira, mas no mesmo tempo surgiu uma ah. oportunidade para trabalhar. E É como mesmo? nós viemos de uma família, né, de poucos recursos, Aham. e é sempre bom trabalhar, eu preferi ir trabalhar É numa aquele grande rede é aquele na época momento, de né? 90. É aquele momento, né, a escolha, né. Escolhas, É é escolhas. eu tive várias escolhas assim, estudo, trabalho, é o sonho de jogar bola, o sonho de ser isso, de ser aquilo. Então você teve esse momento aí. Tive sim, tive E sim. aí pesou. Mas Pesou. chegou a fazer a peneira? Não, não, Não. não, nem cheguei aí, nem cheguei aí. Foi logo e optou pelo trabalho. Optei pelo trabalho e continuei praticando futebol de forma amadora. De forma amadora. Consegui aí ganhar vários campeonatos, disputando por várias equipes, mas profissionalmente não consegui. Mas se chega lá, né, porque na família tem. A gente ia dar um pouco de trabalho. Na Isso, família não tem tem? sim, tem sim. Quem é? Meu sobrinho Adriano Adriano Fagundes, chegou jogou a jogar na na Croácia. Na Croácia, exata Croácia. e craque, hein. Craque de bola, Craque. Se craque de você bola. joga 50%, se você joga 50% que Adriano jogou, meu irmão. E a família, nossa família, nós somos Hã. 14 irmãos. 14, cara. São 10 homens e 4 mulheres, e realmente nós tínhamos um time só dos irmãos. A Tinha de goleiro a Ô, atacante. e ainda tinha reserva. Me Exatamente. diz aí, pô, 14 irmãos, cara. 14 irmãos. Meu amigo, você é o quê? Da Eu na fiquei no lugar do hierarquia? caçulo, É? porque o meu caçula ele já é falecido. Certo. Aí eu fiquei no lugar dele. Então você foi o penúltimo. Foi o Exatamente, penúltimo a nascer. exatamente. Caramba, como é o nome da mamãe? Maria Vitória dos Santos. Maria Vitória. Maria Vitória dos Santos. Dona Maria Vitória. É, Colocou só homens de trabalho, de luta na terra aí, rapaz. exatamente. E o meu pai, José Fagundes José Santos, Fagundes, ferroviário, trabalhou na ferrovia, né? na ferrovia. Ele aposentou pela a ferrovia. A ferrovia que você fala é a qual? A Ferrovia Federal que tinha aqui na Aqui na na Bahia, na aqui Bahia, que hoje ainda existe ali aquela estação ali, só o e caminho. o caminho. É, Ainda existe aqueles trem ali naquela feira de São Joaquim. sim. Então meu pai trabalhou, a gente rodou Salvador, Salvador, Salvador. a gente rodou vários municípios aqui na Bahia. Mas você é de Salvador? Eu sou de Iaçu, Iaçu. Iaçu, Tá aí uma coisa que ninguém sabe em Iaçu, Itabuna, que Iaçu. você não é Eu itabunense. sou iaçuense. Mas já recebeu o título de cidadão? Eu me considero um itabunense. Mas não recebeu o Não, título? não, Ah, não. tá faltando. Eu me considero um itabunense. Tá faltando. Atenção, vereadores de Itabuna. Esse cara aqui merece, pelo amor de Deus. Tem serviço prestado. Daqui a pouco vocês vão entender o que é que eu tô falando aqui. Atenção, vereadores. Título de cidadão pro homem aqui. Você é o segundo que vem aqui que eu provoco dar o título de cidadão. Mas tem que ser. Seria uma Porque, honra. porque tem o
teu serviço prestado. É. Iaçu, rapaz, onde fica Iaçu? Próximo à Feira de Santana. Sertão. Sertão. Terra do Umbu. Tá perto ali de Riachão, de Jacuípe, É nessa direção. Nessa Candeias direção. ou não? Eu não me lembro assim, Veio porque pra cá quando eu criança saio de lá, eu saio com três e anos. não voltou Não mais. voltei mais. E não Não tem voltei mais. vontade, cara? Tenho vontade. Que é isso? Acompanho direto, vou, entro nas redes sociais, procuro o mapa, e dou Ah, uma olhada e a cidade já mudou muito. já mudou Já muito, mudou muito, já claro. mudou muito. Já, Então, mas eu sempre estou observando lá. hoje você tem o quê? 50? 52 anos. 52 anos. 52. Pô, você veio pra aqui com 2, 3 anos, Eu tava com. Não, aí eu vou para Sergipe. Meu pai se não aposenta veio em direto pra Sergipe. cá. Não. Meu pai, a gente mora no estado de Sergipe. Ah, E quando nós viemos aqui para Itabuna, viemos para Bananeira, eu estava com 5 anos de idade. certo. A gente chega aqui em 78. Né? Eu me Eu tinha considero. 4 anos aí. 5 anos. que eu tenho 50. Eu me considero um bananeirense, se é que existe esse título. Eu amo a bananeira, Sim. tenho raízes na bananeira Aham. e sempre que posso estou indo ali visitar aquele povo. Caramba, eu imagino que passou aí no seu coração na enchente de 2021. 2021. A gente É. esteve lá assessorando aquele povo. Assessorando Nós o estivemos ali contribuindo, né, por tudo aquilo que Deus já fez nas Aham. nossas vidas, né? Que a Sim. gente teve a oportunidade de sair de lá, de melhorar, mas Aham. não esquecer daquele povo que Perfeito. tanto sofre, né? Perfeito. Para quem não conhece a bananeira, você que está assistindo aí em qualquer lugar do planeta através do nosso canal, Bananeira é uma rua única, hoje não mais única, né? Tem algumas Verdade. vielazinhas, mas é uma rua única, à margem do Rio Cachoeira e uma área extremamente pobre. A Bananeira sempre foi o carimbo de pobreza, mesmo não sendo hoje mais 100% assim. Porque Verdade. existem hoje comerciantes da bananeira que ganham bem ali com o comércio que tem. Existem pessoas que já têm seu carro, têm um bom trabalho, mas gostam de morar na bananeira. Então, mas ainda é um local que fica à margem do rio e que qualquer enchente, o primeiro alvo de socorro é a bananeira. É verdade. Então, é uma época, acredito que é uma época bastante difícil aí, né? Exatamente, porque na Bananeira, nós, A família apesar, inteira a lá? família inteira, Ah, nós morávamos meu pai construiu um barraco, que tinha um vão, ele dividia com os lençóis, ah. pegava 2 cavaletes e fazia com madeirite uma cama para ele e minha mãe, e depois desse lençol da divisão, ele colocava esteiras no chão e nós estávamos em valete, um dentro do outro, Eu sei bem o que é para isso. poder caber todo mundo, porque era muita gente. Mas era uma Caramba. época de muita felicidade. Nós não tínhamos, assim, nenhum recurso que Aham. pudesse nos alegar, mas nós tínhamos um rio, onde minha mãe, através daquele rio, ela produzia, ganhava o seu dinheiro para ajudar meu pai na lavagem de roupa. Ela Sim. lavava de ganho para o pessoal na Mangabinha e depois a Aham. gente ia entregar essa roupa. E meu pai, mesmo aposentado, ele conseguia produzir carvão e fazia quebra-queixo para vender no No tabuleiro. Ele tabuleiro. ia para Buerarema de pé para poder vender esse É sério, quebra-queixo. Fagundes? A pé, meu Muito irmão? sério, a pé. 26, Ele ia para 26 Buerarema não, de pé 16 quilômetros. todos os dias. E quando ele chegava de Caramba. noite, ele ainda ia preparar o quebra-queixo do dia Do dia seguinte. seguinte. Todos os dias meu pai fazia isso. Meu Então, amigo, um cara assim que que história, meu irmão. meu pai era um cara fantástico, assim, tudo que tenho. A emoção toma conta, eu imagino, meu irmão. E assim, ele nos ensinou Eu imagino. a forma como nós deveríamos nos comportar em meio a uma sociedade corrompida, as facilidades, mas ele nos ensinou a triar sempre o caminho do bem, sempre fazer o que era correto. Ele dizia que não deveríamos observar nada do que o outro tinha, mas que poderíamos sempre perseverar através do trabalho, Sim. de forma árdua, mas a recompensa viria porque você poderia entrar e sair de qualquer lugar de cabeça Em erguida. qualquer lugar. Eu imagino. Sua emoção não é uma emoção verídica. Criar 14 filhos, né? E aí depois, dando continuidade a criar 13 filhos. Quando você falou que veio de Sergipe para Bananeira, eu falei, opa, aí tem coisa. Porque eu sei que não ia ser uma casa grande para caber todo mundo de uma vez. Eu sei o que é valete, meu amigo. Eu dormi de valete. Que é a casa do velho Exatamente. Saturnino, meu pai, na rua Monte Alto, tem 5 quartos. Sabia que meu sonho é comprar essa casa de volta? Olha aí,
É, Que coisa linda. meu sonho é comprar ela de volta. Vamos orar para isso. E aí, quando os parentes se apertavam por aí, "Dona Maria, Saturnino, posso passar uma temporada por Olha aqui?" aí, E aí eu dormia com prima, dormia com o primo de valete, é e era verdade. gente no sofá, gente no chão, casa grande, rapaz. A gente já chegou a ter 3 famílias Dentro de casa. dentro da casa. Olha aí. 3 famílias, Renildo. E todo mundo comia, todo mundo bebia, tinha suas confusões aqui e acolá, mas Normal. todo mundo sobrevivia. É, É. isso é uma época que não volta e que não tem preço o ensinamento. Não. É o que você disse, É. quando seu pai minha mãe me ensinou isso da mesma forma. Ela: "Meu filho, se você vê ouro em pó, deixe lá". E assim eu cresci. Você pode ir para onde você quiser e deixar seu ouro aqui, que na hora que você voltar ele vai estar Vai do estar aí mesmo no jeito. lugar. Se ele não desmanchar, ele vai ficar ali, naquele lugar. Eu acho que É esse é o verdade. caminho, É desse né. jeito. Seus irmãos, todos ainda vivos? É, eu tenho o José também, que já é É? falecido. Sim. Ele falece em 92, o mais novo em Então 95, você tem mas nós 12. temos ainda 12, nós Do estamos em 12 ainda. Se reúne Nós reúne temos todo mundo? consegue. De vez em quando a Aquele gente consegue. aquele almoço, todo mundo Converte, de vez gente em pra quando. Porque caramba. hoje nós temos 2 mulheres em São Paulo e um Sim. homem. Aham. Um outro homem em Salvador, e os outros estão aqui na cidade, que Certo. são alguns que a maioria da população aí conhece, que é Domingos Massambé, Mas que é feirante, feirante, Jorge, o rei que da é feirante, melancia. isso. Tem o Edson Catuaba, que mexe com transporte coletivo, ele monta e desmonta os ônibus na parte Sim, de mecânica. Tem a Dailton e a Demilton, que são padeiros, né, são sim. padeiros, eles têm muito tempo de profissão. E tem a minha irmã caçula, que é Edna, que Aham. trabalha hoje em um empreendimento ali no Jaçanã. Já tem um tempo também que a gente conseguiu enquadrar ela lá e ela está lá trabalhando, tirando o sustento, né, Ou de seja, forma honesta. todo mundo da família buscando seu pão de cada dia. Sim, 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 Forma honesta, seguindo o barco. Que coisa linda, viu, Renildo? sim. Que bom que o papai do céu está me permitindo ouvir e compartilhar a sua história com o nosso público. É por isso que quando eu escuto a frase, sabe, em várias entrevistas que eu faço: "Ah, é porque estava precisando. Ah, eu estou É. praticando", não Não, é, não, não é, porque a gente não. a gente É, precisou tanto e não não, e não desviou o exatamente. caminho. Muito A pelo gente contrário. precisou e foi buscar. Olha o que você Muito disse, pelo seu contrário, pai exatamente. andava 16 km todo dia, ida e vinda, Para vender para poder quebra-queixo. vender quebra-queixo. É, Sua mãe lavava lavando roupa. roupa. E quem levava? Os A filhos. gente, Eu passei por exatamente, isso, irmão. exatamente. Minha mãe, a pior parte de a senhora lavar roupa para alguém, sou eu que vou trazer isso nas costas, até que um dia comprou uma Uma gaviota, gaviota, né, porque exatamente. ela Já pesava depois de muito tempo, depois né. de muito tempo. Porque É, hoje eu comentei no programa, porque houve um assunto lá na Rádio Morena, em que o Rio Cachoeira precisa revitalizar e tal e tal. E eu falei: "O Rio Cachoeira tomava banho nele". Minha mãe teve trombose nas pernas por exatamente, conta das pernas ficarem submersas por muito tempo, ela lavando roupa. Isso a conta chegou depois, a exatamente. conta chegou. Mas era um Por rio onde causa a da gente frieza. por causa da frieza, É. era um rio que eu e minha mãe, a gente ia para o Rio Cachoeira, coisa assim de 8 da manhã e chegava às 5 da tarde. E ainda trazia o alimento, que tinha Tra um peixinho pra Ainda gente trazia um pescar, tinha um peixinho, o negócio camarão, tempo porque de tinha uma hora de que dava aquela né, desovada. tinha um Isso, pescadorzinho que chegava ali: "Ó, tem um peixinho aqui aí, exatamente, dona Maria", e a comidinha na marmita. Era a exatamente. hora boa, aquela Isso, farofa molhada, um peixinho frito, exatamente. rapaz, Coisa que linda. coisa linda. Então o Rio Cachoeira já foi tudo Já. isso, hoje não é mais. Mas Nildo, me diga, você quando você iniciou o processo de trabalho, você foi para onde? O primeiro emprego de carteira assinada, Hã, antes, vamos voltar um antes, pouquinho vamos antes. lá. Com 12 anos, a gente já passei pelos ISO, já saí da Bananeira, já fui para os Sim, ISO, até 84. Em 84 chego no final de linha de São Caetano, aonde a gente está até hoje. aham, Então, com 12 anos de idade, eu começo a ajudar um pessoal que tinha uma mercearia, a mercearia Cavalcante, ali de frente à garagem de ônibus, de seu Jurandir e dona Juranda, meus pais adotivos, né, foi sim. as pessoas que me ensinaram, que me iniciaram ali no comércio, qual eu não tinha muito conhecimento, mas eles me deram a oportunidade da gente atender mais de 200 funcionários da antiga empresa Fátima. Nossa, Então, esses peão, eles faziam um lanche lá. os portugueses, E eu era o financeiro da venda da mercearia, né. olha Então, aí, eu que anotava tava tudo os ali. fiados Aham, e quinzenalmente nós recebíamos esse dinheiro. Então a contabilidade ficava com a gente. E ali a gente foi aprendendo a administrar, lidar aham. com pessoas, entender pessoas,
aprender a atender bem. Aí, passado isso, tinha um tempo que ficava ocioso. E aí existe o jogo do bicho. Tem um jogo do bicho que aí tinha 5 bancas aqui na época, não era o Não era BI, essa febre não hoje. tinha, tinha 5 Nem bancas. até as bancas estão acabando hoje. Exatamente. Então, um rapaz que faleceu há pouco tempo, Dena, ele me dá a oportunidade, me dá um talão de jogo do bicho, para mim poder começar a fazer jogo do bicho. E naquela época, o jogo do bicho, ele pagava 30% daquilo que tu produzia. É. Todo dia eu tinha dinheiro. Aí Todo daqui dia. a pouco eu estava fazendo 5 bancas. E aí foi fazendo, trabalhando aí, chego aos 15 anos de idade. Seu Bal, também que é falecido, tinha uma padaria aqui no Jardim Vitória, meus irmãos trabalhavam com ele. Sim. Ele me dá uma oportunidade de trabalhar aqui próximo ao Itabunão, um prédio que tem ali, um prédio residencial. E eu fui para lá trabalhar, fiquei ali um tempinho com ele. E aí surge a oportunidade do Messias. Com 17 anos eu estou no Messias, de carteira Sim. assinada. Você já foi para a loja 26? Já foi direto para 26. Trabalhei no Hiper Messias, né? Para quem Era o não shopping, sabe, né, da cidade. era o shopping da cidade. Para quem não sabe, eu perguntei por número porque eu sempre digo isso nos programas que eu faço. A Rede Messias ensinou a muita gente ser homem e mulher. Foi formação de conduta e de caráter, a Rede Messias. Com Eu e certeza. o Renildo vai falar sobre isso. Só que quem foi da rede, igual a mim e ele, a gente conversa por número É de verdade. cada loja. Eu fui da 2, lá no Pontalzinho. Ele foi da 26. 26 aqui no São Caetano. Se você chegar para alguém, trabalhei no Messias, e falar, você foi de qual loja? Ele falar do bairro de Fátima, desconfie. Tem que ser o número. É o número. Loja 8, número. Centro Loja Comercial. 8, exato. A 9 é da Exatamente. Juraci Magalhães. E a Exatamente. 01, a sede em Ferradas. Exatamente. Que hoje é um monte de coisa, né? Isso, virou lá Um grande conglomerado de empresas. que chegou a ter descarregam, né? universidade. É distribuição, centro de distribuição, né? Seria hoje o que eles chamam em São Paulo, rapaz? Centro de abastecimento, mais ou menos isso, É, né? nessa Mais ou pegada. menos Eu tô com o nome aqui, mas E aí você me fugiu. foi para o Messias. Exatamente, pro Messias. Aí trabalhei comecei no pacote. É isso que eu ia lhe Aí perguntar. Começou fiquei ali onde? na frente do pacote durante 3 a 6 meses, observado pelo o gerente Luzinaldo Pires e Adenilton Conrado. Aí me observaram e me deram uma oportunidade na recepção. Na recepção. Que é ali onde a gente trocava os vasos, chegava os vasilhames, você para comprar cerveja, refrigerante, Sim. a gente anotava a quantidade e dispensava você para o centro da loja. Você já começou a ser promovido. Isso, aí depois de 6 meses, já vou para o escritório. Olha. Trabalhar como um contínuo, que o outro tempo chamou de office boy, hoje eu não sei nem como é que chama mais. Então você não foi pro salão Não, para ser repositor. não, já fui pro escritório. Você não trabalhou como repositor? Como repositor, não. Como repositor, não. Então você tem que voltar. Mas eu tinha acesso a todos eles. Tinha acesso, A gente tinha ali, mas não passei na área. Aí fui para trabalhar de contínuo com Dona Harumi, a japonesa do RH. Eita, sei Dona Harumi. Sei que é. Dona Harumi. Então a gente ali aprendeu bastante. Fiquei no Messias até. Ainda ontem eu estava falando, tem 32 anos que eu saí do Messias. Ontem, 13 de maio de 93, eu fui desligado. Você saiu na falência ou... Antes um pouco. Eu saí antes também. Já tinha parado, a gente já não recebia mais por quinzena, não é? Que era a gente antes, recebia né? por quinzena. Tinha um vale, Tinha um negócio, vale né? que a gente podia fazer, já estava cortando tudo isso. A hora extra já não pagava. Já não pagava. Então já começou a declinar. Eu saí antes também. Eu saí em 93, 13 de maio de 93. Eu saí E aí eu saí depois que você, então. Pois é. Aí resolvo virar empreendedor. Olha aí. Aí vou para... Montei junto com um cunhado que a gente tinha, uma bomboniere. Fui trabalhar ali pro lado do Imeã, fiquei lá um tempo. Na época da febre das bombonieres. Bomboniere. Que todo aí lugar chego tinha lá uma. nessa bomboniere, que logo quando entra o cruzado, né? Cruzado Sim. novo. E aí eu peguei a bomboniere praticamente falida. É o governo Sarney aí ou qual? Já é Fernando Henrique. Já é Fernando Henrique. Já é Fernando Henrique. Já é Fernando Henrique. E aí eu chego lá e essa bomboniere tá falida, porque a irmã do rapaz que era o dono da bomboniere, ela vendia muito fiado e não cobrava. Então ele só estava repondo a mercadoria e tal. Aí fico lá, com um mês que a gente estava lá organizando, a gente começou a vender 100 cruzados novos por dia, era muito dinheiro. Que eu começo a entregar no final do dia a renda. Todo dia a esposa do rapaz que morava aqui no Banco Raso, ela se surpreende. Renildo, como é que você está conseguindo isso? Falei, a mercadoria vende. E a gente, o fiado aqui, a gente está serrando e a gente está organizando. Resumindo a história, ele brocou. Ele ficou bem na fita. Aí depois disso aí a gente vai lá para a Ponta da Tulha,
conseguimos colocar a Bomboniere lá na Lá Tulha. na Tulha Fiquei lá também. 5 meses morando lá na Tulha. Vim aqui só a cada 15 dias. Isso quantos anos você tinha? Tava com 20, 20 já com novo? 23, 20, Novo. 23, nessa faixa aí, Sim. 22. Aí começa a gente fazer 21, 23, nessa 21 Aham. anos. Aí a gente começa a fazer esse processo. Ficamos lá durante um bom tempo. Aí quando meu pai, ele já tinha sofrido um AVC, que hoje chama AVC, mas ele teve um Hã. derrame, teve 4 derrames, no quinto ele Sim. realmente não suporta. E aí eu venho para casa, Volta pra eu volto Itaúna. para casa já em março de 96. E aí tem aquele episódio do acidente dos Mamonas Assassinos, Isso. num domingo, de um sábado para domingo, Aham. e de segunda para terça, a gente conversando, brinco com meu pai na terça-feira, dou o banho nele, pergunto se quer ir pro médico pra gente tal, que ele comeu. Aí Aham. dei um banho, passei um talco nele, higienizei ele. E aí vou no banheiro tomar meu banho para poder levar ele pro hospital. Sim. Aí ele vai embora. Aí vai embora. Ele vai Caramba. embora. Em cima da cama, a gente É. conversando assim, Esperou eu você se despedi. voltar. Só tava esperando isso. É. Só tava esperando isso. É. Aí, 5 de março de 96, eu perco meu pai. É um baque muito grande. É. Eu Sua referência. eu não imaginei que sentiria É. tanto. Mas é. Mas É. meu pai, assim, eu fiquei muito mal. E É. aí a gente vai lutando. Aí consegui transferir, tive que ir para Salvador, procurar a Leste para conseguir documento para transferir a aposentadoria para minha mãe, porque o saláriozinho dele não era ruim. Aham. Porém, os caras que queriam tomar, queria dar salário mínimo para minha mãe. E Entendi. eu tinha que provar. E eu não sabia andar em Salvador. Mas eu fui bater lá sozinho. E aí consegui os documentos, fui no sindicato, futuquei tudo, consegui o documento, consegui aposentar minha mãe. Minha mãe transfere o benefício, consigo ajudar minha mãe de alguma forma, ela ainda fica 8 anos viva, consegui construir a casa dela, consegui dar uma vida Aham. melhorzinha para ela, com o dinheiro dela, não fiz Aham. nada demais, Sim. só administrei o que já era dela. Aham. E aí começo a deixar ela passear e tal, mas em 2004 também eu consigo perder minha mãe. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, né? Que é Depois da 2002, Copa. 2002, abril de... É, 24 de abril de 2000 2004. É 2002, Isso, 2006, 2 né? anos depois, É. E antes, 2 anos da É. próxima Copa. E aí a gente foi. Só que nessa época, quando eu saio da Bomboniere, um pouco antes, viro feirante. A influência dos meus irmãos, Sim. Domingos me deu uma É oportunidade. certo. Comprou um tal de uns birrinhos, que é a laranja menorzinha, me deu para me vender, eu comecei a Bora fazer, comecei a trabalhar. ganhar meu dinheiro. Aí eu fiz um balcão, fiz uma barcaça lá, montei uma barraca e comecei a ganhar meu dinheiro. Só que eu só trabalhava. Quinta-feira a mercadoria chegava, sexta-feira arrumar, mas só podia armar sábado e domingo, porque tinha que ser no meio da rua. Entendi. Então eu não podia arrumar. Aí você ficava a semana inteira Vendendo picolé em casa. vendendo Comprei um picolé. freezer e vendi um picolé em casa. E aí a gente trabalhando. Quando tem aquela crise em 98 para 98 de frutas, some todas as frutas. Se você voltar atrás aí, você vai ver que foi uma seca total. E aí eu tenho um primo que estava trabalhando na aviação Itabuna, aí ele me faz um convite para mim trabalhar de cobrador. Fui trabalhar de cobrador de 98 a 99, Na finalzinho de aviação 99, Itabuna aviação já. Itabuna, já aqui próximo ao hospital de base. Sim. Saio da aviação Itabuna, faço o curso de vigilante, e finalizo o curso de vigilante em 7 de abril de 2000, 14 de abril, já rola um burburinho que está tendo uma seleção por shopping, Sim. e aí eu me comprometo, vou lá, Aham. dou uma aparecida por lá, levo mais 6 a 8 pessoas que estavam desempregadas, Sim. levei todas, e aí? Todo mundo foi. Ficou todo mundo. Todo mundo. Menos eu. Gente, você não foi contratado. Menos eu. No primeiro momento, não, por causa da aparência, raquítica, magrinho, aquele menino, os outros, tudo bonitão, tudo grandão. Tudo bom. com pinta de vigilante. Mas aí, a gente foi, por isso que eu comecei a vida lá como controlador de tráfego. Entendi, rapaz. Você Entende? não foi como vigilante, foi por outro caminho. Exatamente. Foi por outro caminho. A Exatamente. gente vai chegar no Shopping de Jequitibá, mas a sua história nos traz aqui, cara, uma reflexão absurda. Porque olha o seu processo. Seu processo é de luta o tempo inteiro. Não teve folga, não. É para aposentar a mãe, é para lutar pelo pai, é para ir para uma área que você não conhecia. Aí você vende picolé, você vende fruta, você vende isso, vende aquilo. Na época da Bomboniere, você fala, ganhou muito dinheiro. O que é que faltou aí nessa época que todo esse dinheiro não foi materializado?
Não, porque A juventude? na verdade o dinheiro não era para mim não, o dinheiro era do camarada que investiu. O da Bomboniere. É, Ah, tá, você fazia a não, eu coisa era andar. funcionário, exatamente. Então Eu só fui um funcionário. você ganhava o seu Eu salário. ganhava o meu salário. O dinheiro era Entendi, dele. O rapaz. dinheiro era dele. Então não teve momento assim pra você ganhar muito dinheiro. Não, nunca tive. Nunca tive. Você foi o tempo todo a escada, né? Exatamente, exatamente. E rapaz, Exatamente. ainda bem que eu perguntei, porque eu estava aqui, eu falei, eu tenho que perguntar a ele, onde é que foi parar esse dinheiro? Não, O que não foi era, feito? não era para mim, não era para mim. Se era uma questão de juventude, que tem isso, né? Não. Eu vendi roupa, eu vendia inox, alumínio, tudo que você imaginar eu vendi. E ganhava dinheiro. Na escola, quem tinha dinheiro era o Zé. Na escola, era eu que tinha dinheiro. Na hora do lanche, Na né? hora do lanche, todo mundo já colava, já sabia onde ia. já sabia onde ir. Todo É mundo verdade. lá, eu pegava, era meu refrigerante, meu salgado. Isso. E era um um luxo. Era um luxo, Um meu luxo. irmão. Era um luxo. Principalmente se a gente passasse em cunhado ali, né? O pastel de cunhado, hein? O pastel de cunhado. Porque hoje as escolas estão bem diferentes. Exatamente. As escolas hoje, pra você ter ideia, meu filho tem um cartão dele mesmo da escola, que eu coloco dinheiro de casa e ele gasta lá. Exatamente. Aí ele, meu pai, acabou o dinheiro do cartão, viu? Bora, bote o crédito. A gente não É teve desse isso. jeito. Não A teve, gente não não tivemos. teve isso, Não meu irmão. tivemos. A gente não teve isso. Me diz uma coisa, você estudou onde? Você passou por quais escolas aqui? Aqui em Itabuna, eu estudei. Eu fiz meu. CSU, passou pelo Não, CSU? a minha alfabetização eu fiz na Igreja Católica do Zizo. Lá no Zizo. No corredor do Zizo, quando a gente chegou para lá, a gente foi alfabetizado lá. Depois, o meu primário é no General Osório. Sim, Conceição. Aqui no Conceição, de frente à praça. General Osório. Exato. General Osório. Minha quinta série, da quinta e sexta série, eu faço no Neiva Samara. Rapaz, Kennedy, eu nunca estudei no Neiva Samara. Eu tenho, o diretor Gessé. Isso. Diretor Gessé. Todo mundo estudou no Neiva Samara, lá no prédio. Época. E isso porque... Onde hoje é Rubens Bar. Exatamente. Meu pai não conseguiu vaga nas escolas públicas, então ele teve que pagar. E ele disse, vou te matricular, vou dar o corrimão, o pontapé inicial, mas você cumpre. E eu tive que pagar. Eu pagava. O Neiva Samara era particular? Era particular, Olha você pagava. Só, rapaz. Tinha que então pagar. É por isso que eu não estudei lá. Neiva Samara. Agora eu já sei porque tinha um carnezinho. Tinha um carnezinho que você tinha que pagar. Tinha um carnezinho. Aí depois disso, aí eu entro pro Messias, então, você querendo trabalhar, estudo e trabalho. Trabalho. Eu fui trabalhar. Eu fiz as opções várias vezes. Fui trabalhar. Várias vezes eu fiz essa opção entre trabalhar e estudar. Eu viajava, quando voltava, me recuperava do que estava fazendo. Por aí vai, irmão. Fui trabalhar. Aí depois de alguns anos, já fora da escola, a gente volta ao colégio em 96. Sim. Eu volto a estudar no Amélia Amado. Amélia Amado. De Sônia. Onde hoje? De Sônia, que hoje é interligado, né? As escolas hoje. A Amélia Amado é ali no estadual? Dentro do estadual. Dentro do estadual. Isso, dentro do estadual. Você não estudou no Galinheiro, não é? Não, eu fui direto para o Amélia Amado. E do Amélia Amado eu já saio direto. Quem estudava no Galinheiro, na época, era uma namorada que eu tinha, lá do Sarinha. Aí eu saía do meu e ficava esperando ela na porta. Pois é. Do Galinheiro. Da Galinheiro nossa famoso. época, tinha que passar pelo Galinheiro. Pelo Galinheiro, estadual. Estadual não fui. É porque o Galinheiro chamava assim, que era a área pobre do estadual. Exatamente. Lá em cima, aquele negocinho... E era concorrido. Muito concorrido, todo mundo queria lá. E não era fácil você encontrar vaga. Não era. Não era fácil. Quando você ia lá para o estadual, perdia a graça. Exatamente. Era mais arrumado, mais tal. Professor saudoso, por sinal, Alcides. Professor Gustavo Duarte, entre tantos outros professores que a gente passou ali, rapaz. Exatamente. Estadual, coisa boa. Aí depois que eu saio do Amélia Amado, eu vou para Maria de Lourdes. Também ali no núcleo. Maria de Lourdes, no núcleo também. Aí no Maria de Lourdes eu concluo o segundo grau, né? E agora, já depois de 40 e tantos anos, quase 50, o ano passado eu tive a oportunidade de concluir um curso de administração pela Uniaselv. Coisa boa, né? Nível superior. Um nível superior. Uma oportunidade que o meu diretor me deu, né, pelos esforços. Se você me perguntar, Renildo, a administração do shopping já lhe deu quanto de aumento? Nada. Nunca. Sempre eu galguei os esforços e as promoções foram acontecendo muito mais pelo meu diretor executivo. Ele já me deu muitas oportunidades, já me incentivou muito. Então ele disse, Renildo, não tenho dúvida do que você sabe fazer, mas você sabe que a sociedade, ela cobra o canudo. Cobra. Vá fazer. Eu sei bem o que é isso. Vá fazer. Aí eu fui. A troncos e barrancos não é fácil. Voltar para a sala de aula. Meu amigo. Ainda mais viver com uma juventude, mas graças a Deus fui bem acolhido na sala que eu estava. Fiz boas amizades e os professores me ajudam muito. Então a gente deu assim, saímos de lá felizes, né?
Muito feliz. É bom demais, né? Muito bom. Você concluir, Muito você bom. saber que, nossa, eu vou estudar e vou conseguir. E pra você é um exemplo, cara. Muito bem. Você é uma referência. Eu tô adorando tudo isso aqui. A turma aí vai gostar demais. É um caminho muito parecido com o que eu fiz. Eu me formei velho. Eu costumo dizer isso, né? Exatamente. Porque nossos filhos hoje entram na faculdade com 17 anos. Exatamente, exato. A gente entrar com 40 tá velho, meu amigo, Exatamente. né? Já tá velhinho já. Mas a gente conseguiu, né? Nós Exatamente. conseguimos fazer. Me diz uma coisa, o que é que o nível superior abriu para você de horizonte? Osiel, é muito da teoria, que É. muitas das coisas na Aham. prática você já fazia, Já fazia. mas você não tinha aquela compreensão, Aham. aquele entendimento. Então, abre-se uma janela onde você, de forma técnica, você consegue colocar as coisas Certo. nunca distante daquilo que você já faz no dia a dia. É, Mas só que por falta de orientação, mas muito aprimora. aprimora, Aprimora. muito, É, muito, muito, muito. é. Então, assim, dá uma visão muito maior, a gente consegue se Sim. relacionar maior, a gente consegue entender melhor os Aham. assuntos. Então isso, assim, não tenho dúvida, foi um aprendizado, assim, para a vida. Você quer ver o que muda muito? É na hora de lhe apresentarem, né? É verdade, Que é Renildo, administrador, é pronto. verdade, é verdade, É, é verdade, muda muito isso e abre portas, é não tem verdade. jeito, abre portas. E com o know-how que você tem, bagagem que tem, as portas se abrem mesmo. Vamos para o Shopping Jequitibá, que está comemorando 25 vinte e anos. cinco anos. E você foi para o curso para entrar como vigilante, como segurança, mas não deu certo. Não, Empregou 7 e você não foi. não fiquei. Olha, todo mundo aqui vai, menos ele. Mas e aí? Você Exatamente. teve que voltar para dizer: "Então me coloque aí em qualquer lugar"? Não, não Como é que desisti. foi aí? Aí tinha uma outra seleção e Sim, nesse primeiro momento não existiria controle de estacionamento. Mas quando, viram o tumulto que era e a falta de pessoas para orientar o trânsito, falou: "Rapaz, a gente vai ter que colocar alguém aqui". E aí foi, abriu vagas, 4 vagas para, pessoas ficarem controlando entrada e saída através de um cartãozinho, anotando como se fosse aquele cobrador de ônibus antigo, sim. que anotava no carnê, Aham. entregava e na saída você me devolve. Aí o que tá do meu lado ele confere, eu só libero para entrar, mas para sair, aí nesse caso era o meu parceiro Zé Carlos, era a Sim. minha dupla, era eu e Zé Carlos. Hã. E no fundo ficava outra dupla também, teve os outros meninos. Então, a partir daí nasceu a função de controlador de tráfego, que não existia Sim. até esse momento. Existia o inspetor de atendimento, Aham. existia o operador de central, o coordenador e o chefe do setor, que era o chefe de atendimento. Mas a função de controlador ela foi criada depois que o shopping estava aberto. Entendi. Eu não lembro dessa época e eu sei por que eu não lembro. Porque eu não tinha carro para poder ir para lá e você me entregar. É Eu verdade, não é lembro verdade. A disso gente aí. andava de ônibus, É, de no bicicleta, é talvez verdade. até de moto já, É, mas que ano é isso aí? 2000, 2000? 2000, Não, tinha 2000, nada, tinha não. Tinha 2000, que nada, estava em 2000. Eu 2000. estava iniciando a minha carreira na Ubatã Verdade, FM, meu irmão. verdade, Tinha verdade. não. Era o saláriozinho ali, a comissão Isso, fraquinha, que tinha não. Por isso que eu não me lembro, eu tô aqui querendo justamente. lembrar desse momento aí e não tô me recordando. Quando eu me lembro do shopping, eu já com veículo e a família, chegando, entrando e guardando o carro. Aí, muito depois, começou a cobrar o Isso, estacionamento. Isso é muito exatamente. recente. É, 2018, 2018, né? janeiro de 2018. Pois é, tem o quê? A 7 gente a anos gente começa a que cobrar o que começou a estacionamento. cobrar estacionamento. Isso. Como é que foi para você chegar a diretor de patrimônio igual você é hoje, ou a função já é outra? A função hoje eu estou supervisor operacional. É, né? Eu estou supervisor operacional. Então, Aham. o que é que ocorre? Eu, como controlador, eu sempre fui um cara muito interessado em ouvir, Aham. sempre fui muito de observar. Então, chegou uma hora que eu tive uma insolação, porque o sol era muito quente, naquela época o sol estava muito quente, e me deu uma insolação. E eu Imagino. vou para o doutor Jocicelli, uma clínica que tem ali na Kennedy, e ele Sim. recomenda: "Renildo, cara, sei que você não pode ficar desempregado, você é jovem, mas saia, porque daqui a 10 anos você vai ter um câncer de pele". Aí eu vou tocar, chamo o chefe Samuel, aí na época expliquei para ele que Uhum. infelizmente não ia dar pra continuar. Ele: "Cara, mas como? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer você". Aí me trouxe pra portaria, Entendi. me promoveu pra portaria e sem receber pela função, mas trabalhei na função de agosto até fevereiro do ano de 2021 sem receber. Depois disso que a gente foi atualizar o salário, mas nunca murmurei, nunca comecei. E ali comecei a aprender. Sim. Aí saio da portaria, aí o inspetor já tem uma possibilidade de circular no interior do shopping.
E aí os coordenadores perceberam algo diferente e aí botava, achando que estava me explorando, porque o coordenador ele tem uma função diferente, ele tem um livro de ocorrência para Sim. fazer. Todas as ocorrências que nós apanhamos durante o dia tem que passar para ele preencher. Eles colocavam eu para fazer. Ah. E eu fui E aí, fazendo, fui claro, aprendendo. você foi E aprimorando. em 2001 mesmo, eu tenho um gerente de operações, Adriano Vasconcelos, que hoje está na Petrobras, e ele me deu a oportunidade, me promoveu a coordenador. Já tinha um lá, ele tirou um e colocou no lugar. Eu fiquei até 2003. Quando é 2003, já temos um outro gerente, Nilton Júnior, também está na Petrobras. Esse é engenheiro mecânico, outro é engenheiro civil. E aí ele me vê, eu estou em casa de férias em março de 2003, estou de férias. No primeiro dia de férias, vou bater o baba, me arrebenta, a coluna trava, fico de cama. E já vencendo os dias de voltar, ele falou, Renildo, sei que não pode, mas tem uma possibilidade de fazer um treinamento ali em Salvador, porque eu quero promover um outro chefe aqui para o setor. Você vai? Fui daqui até Salvador de pé. Não sentei na cadeira encostada aqui porque a coluna travada. E aí fiquei lá em Salvador 3 dias, no Shopping Piedade e no Lapa. Aproveitei, mandaram eu ir para um, já fui no outro. Já fiz amizade, conheci dono, conheci os líderes, conheci alguns empresários, conheci sindicalistas que no dia estava tendo um protesto. Sim. Eu fui entender como é que avalia, como é que apazigua aquela situação. E aí foi acontecendo. Volto. Quando voltei, os outros já tinham ido, todos, foram 4 coordenadores, todos tiveram a oportunidade. Muitos foram lá tirar selfies, foram passear. Eu volto com um jornal, tenho guardado até hoje. Todas as anotações relatadas, guardei. E aí no dia a gente tinha que apresentar, em junho de 2003, a gente tinha que apresentar para 2 psicólogas, doutora Euriza e doutora Suzana. E aí a gente está na sala, fazer um relato. Aí todo mundo teve a oportunidade, aí chamou. Renildo, aquele magricelozinho, bigodinho ralinho, entrei na sala, todo mundo sentado para observar. E aí eu comecei a discorrer do que eu tinha visto e do que poderia ser implantado. Aí a doutora olhou uma para a outra, e o gerente, que já era Tácito Sérgio, aí começaram a me dar oportunidade. Falou o seguinte, vou te dar aqui 90 dias para você mudar. Já começa a trabalhar aí como chefe. Seu primeiro serviço vai ser inspecionar as lojas, averiguar a situação dos extintores. E aí eu não esqueço disso nunca. Comecei. Vamos botar aqui no seu salário R$100. Mais 3 meses a gente atualiza. Passou os 3 meses. A gente chega e apresenta para ele. Só que eu comecei a trabalhar mais do que os outros, e a escala mudou, já tinha conseguido fazer uma escala, eu digo todo dia que eu fiz várias escalas de 6 horas, de 8, de 12, nunca provei nenhuma delas, porque sempre foi para o outro. Para mim, eu sempre trabalhei todos os dias, independente do horário de entrada e de saída. Elas olham, aí passou os 3 meses, fui lá, Senhorim Mariano, é o superintendente da época. Aí ele me orientou, falou, Renildo, vai chegar aqui em sua mesa, vai chegar gente querendo oferecer propina para você, oferecer proposta. Você vai fazer o seguinte, se ele pode dar uma propina para você, por que ele não bota no papel e não dá o desconto para o shopping? E isso eu fiz até hoje, até o dia de hoje. Então, fomos ali, passamos aquele período de 90 dias, e aí o salário nada de melhorar. Aí eu cheguei e disse, olha, meu gerente Tácito, venceu os dias, e o meu negócio nada. Eu não quero nem um centavo a mais, eu só quero receber o que o anterior recebia. Claro. Aí atualizou e a gente foi trabalhando aí. E tocando barco. Tocando barco. E aí quando, durante 21 anos, não, durante 29 anos, durante 19 anos, eu tive à frente do setor, como chefe de atendimento. E aí, pós-pandemia, na pandemia 2020, fecha-se o shopping, 5 meses e tal, aquela confusão na cidade, no país. E aí eu liberei todo mundo. Eu não saí do shopping um dia. Trabalhei todos os dias. Porque o mercado ele continuou funcionando. Né? E o restante das lojas tudo fechado. E aí, no final do ano, agosto, a gente reabre o shopping. O meu patrão vem aqui, que nunca mais tinha visto, Manuel Neto. E aí a gente começa a evoluir de novo, se adaptando. E quando é no final do ano, ele me presenteia com um aumento salarial, me dá um brinde, me dá o 14º e ainda muda a minha função para supervisor operacional, na qual eu estou aqui hoje. O nome disso é reconhecimento. Mas você fez por onde, né?
Você fez por onde? Me diz uma coisa, você tocou num assunto aí que me despertou aqui a pergunta: existe isso dentro de um shopping? Propina para o chefe, para o supervisor de Porque segurança? o operacional, Ah, nós lidamos com muitos contratos. Nós exato. lidamos com muitos contratos, muita prestação de serviço. Ah, Então vai ter gente querendo lhe agradar, quer entrar no serviço, mas de aham, forma errada. entendi. E a gente não trabalha dessa forma. Tudo é transparência, tudo é papel Aham, timbrado, tudo é e-mail, tudo é sim, registrado, para evitar qualquer disse-me-disse e não entendi. jogar seu nome na lama, uma carreira que você construiu, né, Exatamente. de forma sólida. É, porque para destruir basta uma vírgula fora do lugar. Acabou, É. acabou. O Você já viajou, já conheceu outros shoppings? A gente assiste filmes, né, contando como é a segurança de um shopping. Qual é o maior desafio de gerir, um patrimônio como o shopping à frente de toda a segurança? Continuar mantendo as pessoas motivadas. Nós temos hoje uma Hã, geração, muito difícil de lidar, viu, Aziel? Não é à toa que nós, cinquentões, estamos voltando à ativa e de forma responsável, com forma comprometida, tendo oportunidades no mercado de trabalho. Porque nós temos uma geração ingrata. Pessoas que tiveram a oportunidade de uhum, trabalhar em um grande empreendimento desse, e lhe mostro os números de todas as pessoas que passaram na nossa equipe, estão muito melhor do que quando estava no shopping. Por quê? Se falar que trabalhou no shopping Jequitibá, se falou que trabalhou na sim, segurança, tem uma credibilidade imensa. Porém, tem tantos outros que ninguém vai contratar, porque foram pessoas que não honraram aquele compromisso que tem. E o nosso papel no shopping Jequitibá, como departamento operacional, é de oferecer as facilidades para o nosso cliente, tanto o externo como principalmente o interno. O nosso principal cliente é o lojista. Se o lojista não estiver bem, ninguém vai bem. ninguém vai bem. Então, nós temos que viabilizar. Então, hoje, Sim. a maior dificuldade em você gerir uma área de segurança são pessoas. E encontrar pessoas que E queiram trabalhar, que tá exatamente, difícil, né? exatamente. E eu canso de chegar, tem É. gente que chega lá atrás de uma oportunidade, e aí assina a carteira, eu falei, o shopping aqui de bar não contrata aferista, não contrata pessoas folguistas, ela contrata para ficar. E assina a carteira, se você chegar aqui de manhã de tarde, tá assinando. E agora na digital, vá pro É, não, então não vou não, para mim não perder o não benefício. quer não. É. Tem benefício. Não, e você está falando isso numa área do contexto, do corpo do próprio shopping, do Exatamente, patrimônio do shopping. exatamente. Eu tenho clientes no shopping, vários. Lumberjack é nosso cliente, Léo Bala é Isso. nosso cliente, Zagai agora é nosso parceiro, a Aline. E eles têm dificuldade de contratar, cara, Muita, né, muita, muita muita dificuldade, dificuldade de muita contratar. dificuldade, Aziel, anuncia aí que eu estou precisando de manicure, o tempo todo isso. muita Aí dificuldade. tive a curiosidade, perguntei: Exatamente. "Cardoso, o que está acontecendo aqui?" Ele: "Irmão, o povo não quer trabalhar sábado e domingo mais não, né, Não, feriado, não quer. né. E sabe, Geração TikTok aí tá pesada." exatamente. E hoje, a nossa escala, da segurança do shopping Jequitibá, tanto da segurança como da limpeza, que é da nossa responsabilidade, é 12/36. Ou seja, você se programa para o que você vai fazer. Sim, Você tem um sábado em uma semana, um domingo na outra. Um dia sim, um dia não, você trabalha. Então você tem como se programar. Nem isso as pessoas estão querendo. não quero. Você trabalha 15 dias no mês, é isso? 15 dias no mês. 15 dias no mês. 15 dias no mês. Então E até não é isso você e já não tem é e não dificuldade. é 24, né? Não, Não. 12/36. Não é Se 24. você entrar 6 horas da manhã, 18 horas você está em casa. Se você entrar 8, Hã. 8 horas você está em casa. Se você entrar 10, 22 você está em casa. Se entrar meio-dia, meia-noite você está liberado. Entrando 18, 6 horas da manhã você está em casa. E só volta, no caso, hoje é quarta, saiu hoje de manhã, só vai voltar sexta-feira. Amanhã ele Agora está de folga. agora da mesma forma que tem dificuldade, Renildo, de encontrar quem queira trabalhar, você tem também uma série de pedidos de quem quer também, ou não? Isso hoje está bem menor? Não, ainda Ainda temos, tem temos, temos, aquela temos. fila de: "Olha, se tiver uma Temos, vaga eu quero temos, estar aí." temos. E tem, inclusive, hoje já recebi, a Hã. semana toda nós recebemos currículo. Tem uma juventude aí. Sim, Agora, o que é que acontece? O que as pessoas, às vezes, estão indo para a sala de aula e eles estão fantasiando uma função. Muitas das vezes, você está fazendo, principalmente, vamos falar especificamente da área hã. de vigilante, você está fazendo o curso porque não teve opção. Você está fazendo o curso por quê? De formação. Você Sim, passa 20 dias na sala de aula para quê? Não
não tinha outra coisa para fazer. Então você não vai dar certo na área. Não vai Porque não. você vai ter que ter vocação, ter que estudar. É, Todos os dias eu estudo. Todos os dias a gente É. tem novidade. Todos os dias eu acompanho jornalismo. Por É. quê? Matérias, por É. quê? Porque todo dia eu tenho contato com a Polícia Civil e Militar Exato. para saber das demandas. É. Entende? Então, essas coisas não é simplesmente botar uma farda e ficar lá de forma apresentável. Ah, Mas se você não pensar, quem trabalha é a nossa mente. Não é o físico que cansa. é. Quem cansa é a mente. É a mente. Perfeito, perfeito. Tem muita polêmica, em vigilância de shopping, da seguinte forma: eh, pode abordar, não pode abordar, se queixam muito disso, né. Mas por que não abordou? Por que não como é que funciona? Qual é o padrão de shopping hoje para deter alguém que está infringindo a lei ali dentro? O padrão, a abordagem, ela será feita de acordo à denúncia. Por quê? Automaticamente, o shopping, nós somos gestores da soleira para fora. A soleira é aqueles delimitadores da Aham. loja e o mall. Certo. Nós somos gestores do mall, né? Nós administramos o mall. As lojas, ela tem a segurança própria. Então, se Hum. ela viu alguma coisa, ela vai pedir o apoio para a segurança do shopping. Tá. Baseado nisso, nós faremos a abordagem sim, nós conduziremos, chamamos a Sim. polícia, vamos fazer todo o processo. Porém, se dizer pega, corre, não vamos poder fazer isso, porque Sim. você não sabe o que é que está acontecendo. Entendi. Então, mesmo o meliante, você pegando ele hoje com tudo na mão, comprovando que ele tá, o jogo pode virar. E é Entendi. muito mais fácil hoje, porque você sabe disso, que É. todo mundo está com o celular gravando. E o Até, e então e tem o que ter vídeo muito cuidado. Os vídeos cortado cortado, você vai é, passar o que você quer. é, Entende? Muita gente já vai mal intencionado para sim. conversar com você. É uma ferramenta que facilitou muito a tecnologia, Isso, mas ao mesmo tempo ela pode nos atrapalhar. pode E atrapalhar. para a segurança, ela atrapalha. É impressionante isso. Eu acho muito corajoso, sabe. É uma ousadia, não é coragem, né, É é uma verdade. ousadia absurda, porque tá vendo ali que você tá monitorado. Monitorado. As lojas hoje não precisam mais ter, segurança na porta, uma ou outra, que tem, porque tá monitorado, as roupas quando sai pela porta apita. É uma Exatamente. série de Exatamente. procedimentos de E segurança. você vai ver que vão entrar meliantes com Com recurso. os ferramentas adequadas para poder desativar aqueles ímãs. E não é fácil. Não é, Não é cara. fácil. Não é. Eu comprei uma roupa, em uma loja lá do shopping e só fui descobrir em Salvador que aquele negócio saiu na minha roupa. Exato, Quando tá eu fui vendo? para o shopping, eu falei: "Que desgrama é isso aqui?" É. E ele vai disparar, que é o alarme. Esse eu passei direto. É. E aí quando eu voltei de Salvador com a festa, fui lá na loja e falei: "Ô, minha amiga", eu ainda postei na Oz, ela: "Ô filho, todo mundo vê esse negócio, me dê esse trem aqui, me dê Mas é esse negócio verdade. para tirar". Renildo, eu quero agradecer demais esse bate-papo com você, inspirador. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso seguidor, o nosso internauta. Sabe por quê? Porque a nossa juventude ela está precisando dessa injeção, sabe, de que nada é fácil, Verdade. não é por acaso. Quando você vê algo cair do céu que, opa, da noite para o dia mudou a vida de Tá alguém, errado. tem algo que não está certo, É verdade. né. É Então fique à verdade. vontade, deixe É sua verdade. mensagem, já agradecendo aqui demais sua história linda de superação, de tudo que você imaginar. Rosiel, eu que sou grato, por tudo que Deus tem feito na minha vida, pela família linda que Ele me deste, pela esposa, pelo filho, pelos colegas de trabalho, por todas as oportunidades que a vida nos dá. Mas o que fica certo é, nunca desista de seus sonhos. Mas para que seus sonhos sejam realizados, nós deveremos e temos que passar pelos processos. Sem os processos da vida, nós não temos como chegar ao propósito. Então, nada vai acontecer da noite para o dia. São histórias que a gente conta e que não é nenhuma fantasia, mas é que nós temos condições de vencer de forma honesta, com trabalho árduo, fazendo o certo, plantando o bem, porque as coisas elas vão retornar para ti. Então, muito obrigado pela oportunidade que tu me deste. Muito feliz mesmo de estar aqui podendo bater esse papo contigo. E só agradecer a Deus. E vai inspirar muita gente. Só agradecer. Eu tenho certeza que você que acompanhou até agora adorou o nosso podcast hoje com o Renildo Fagundes. Como é o nome do filhão?
Renildo Júnior, E o a da R7 esposa? Júnior, Sara Vilas Boas. Sara Vilas Boas e R7 Júnior. O nome é de jogador, nome de craque. Compartilha nosso podcast, encaminha para a galera, encaminha para a turma, para o nosso canal crescer cada vez mais e a gente ter condições de continuar trazendo aqui boas histórias para inspirar você, para deixar você ainda mais positivo aí do outro lado. Tchau, até a próxima. Foi.